Senhora Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Vereadores, Público e Comunicação Social. Os princípios da administração aberta e da transparência são dois dos pilares do regime democrático, onde assenta um conjunto vasto de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A informação pública é um elemento fundamental para garantir a transparência da atividade administrativa, nomeadamente no que concerne ao funcionamento e controle da atividade pública. Por isso, deve ser divulgada de forma periódica, atualizada, rigorosa e detalhada pelos respectivos órgãos e entidades. Neste quadro, tal como decorre da lei, a informação escrita do Presidente, que é apresentada à Assembleia Municipal a cada sessão ordinária, contém, ou deverá conter, de forma clara, detalhada e quantificada, a atividade realizada pela Câmara ao longo de determinado período nas diferentes áreas de ação. Trata-se, portanto, de um documento importante para que o exercício da cidadania possa ser exercido de forma esclarecida e para que a Assembleia Municipal possa cumprir o dever que lhe compete de fiscalizar e analisar os atos, as decisões, a atividade e os resultados do Executivo. Devo confessar que, em mais de 8 anos como deputada municipal, foi a informação escrita do Presidente mais curta que analisei, o que cria uma grande dificuldade em perceber o trabalho executado até agora e quais as prioridades políticas deste Executivo. Mesmo tendo boa vontade em acreditar na quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido, torna-se difícil analisar esse trabalho em apenas 2 páginas. Não obstante, fizemos um grande esforço de análise com o que nos foi disponibilizado e também com o descrito na informação dos serviços, essa sim, bastante detalhada. Neste sentido, observamos que está omissa muita informação importante para a cidade. Por exemplo, percebemos que não existe qualquer referência à Jornada Mundial da Juventude. Importa recordar e sublinhar que Lisboa vai acolher a Jornada Mundial da Juventude, um encontro de jovens oriundos de todas as partes do mundo, que contará com a presença de Sua Santidade o Papa e que irá fazer confluir a Lisboa cerca de 3 milhões de pessoas. É, portanto, um grande evento universal que irá promover o nosso país, em particular a cidade de Lisboa, a nível mundial. A enorme importância que a Jornada Mundial da Juventude terá para o país e para a cidade de Lisboa é bem evidente e reconhecida por todos, nomeadamente pelo Executivo Municipal, que criou, inclusivamente, um pelour próprio e específico para o efeito. Trata-se de um evento da maior relevância que irá decorrer já no próximo ano, que constitui um desafio complexo em termos organizativos e que seguramente exige trabalho prévio, atempado e de estreita cooperação entre as entidades envolvidas. Apesar desta jornada ficar para a história como a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e do palco que irá receber o Papa ficar situado em Lisboa, mais concretamente na zona do Parque das Nações, junto ao rio Trancão, irá também ocupar uma extensa área do concelho de Loures. Assim, seria de esperar que na informação escrita do Presidente constasse o trabalho preparatório que está a ser realizado e as iniciativas e diligências que estão a ser desenvolvidas, nomeadamente no que concerne à cooperação, articulação e resultados da ação da Câmara Municipal de Lisboa. No entanto, lendo atentamente a presente informação, constata-se que a única referência feita à Jornada Mundial da Juventude está apenas na informação dos serviços e diz respeito não à jornada enquanto evento, mas ao fato de terem sido elaboradas medidas de autoproteção destinadas a 6 espaços municipais. Assim sendo, este vazio só poderá resultar de 2 possibilidades. Ou o Executivo relegou a jornada para o nível de insignificância, o que não queremos acreditar nem podemos aceitar, ou registra-se uma omissão por lapso na informação escrita.
Caso tenha verificado uma omissão por lapso, gostaríamos de conhecer o trabalho e os resultados da atividade realizada no âmbito do Pelouro Jornadas Mundiais da Juventude e das iniciativas desenvolvidas pela Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente em termos de articulação e cooperação com outras entidades envolvidas, designadamente com a Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, com o Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude e com a Câmara Municipal de Loures. Deste modo, esta Casa, a cidade de Lisboa e o país certamente gostariam de ver esclarecida esta situação e ver respondidas 3 perguntas muito simples. A Jornada Mundial da Juventude 2023 deixou de ser uma prioridade para o Executivo Municipal? Existe efetivamente um lapso na informação escrita do Presidente? E o que está efetivamente projetado em matéria de espaço público e espaços verdes? E já que falamos de juventude, os jovens são importantes agentes de mudança e são essenciais para construir sociedades pacíficas e democráticas. Por essa razão, a Comissão Europeia propôs que este ano fosse dedicado à juventude, desencadeando um processo de reflexão sobre o seu futuro e promovendo a sua participação ativa na construção do futuro da Europa, integrando as suas políticas. Por essa razão, e tendo o Sr. Presidente sido Comissário Europeu, foi com algum espanto que não vimos qualquer referência ao Ano Europeu da Juventude. Por isso, gostaríamos de saber o que a Câmara tem projetado para celebrar este Ano Europeu. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a participação cívica é fundamental para o aprofundamento da democracia e os municípios devem não só estar no epicentro das políticas públicas, como fazer parte dos processos de decisão da vida da cidade. O Partido Socialista sempre defendeu a promoção da participação dos cidadãos, tendo sido o impulsionador dos orçamentos participativos, quer ao nível da administração central, quer das autarquias. Recordo que o orçamento participativo por esta Câmara Municipal em 2008 foi o primeiro da Europa com caráter deliberativo e ainda hoje uma referência usado em muitas aulas universitárias, inclusive como um bom exemplo e uma boa prática. O PS também já revelou ser um defensor intransigente dos espaços de participação das pessoas, como ficou demonstrado quando, em novembro passado, se opôs frontalmente à proposta do atual Executivo que visava reduzir o período de intervenção do público nas reuniões da Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, não podemos deixar de notar que os mesmos que pretendiam cortar a participação dos cidadãos, passado pouco tempo, tenham criado o denominado Conselho dos Cidadãos. Também estranhamos o critério escolhido para a participação, onde, em vez de dar voz a todos os cidadãos interessados, será feita uma seleção onde serão escolhidas 50 pessoas por entidades, também elas escolhidas pelo Executivo Municipal e que, segundo este anunciou, vão representar a população de Lisboa. Deste modo, o Conselho de Cidadãos não é propriamente o melhor exemplo de pluralidade, de transparência e de verdadeira administração aberta. Por outro lado, a ideia de revestir este grupo de pessoas escolhidas de uma legitimidade representativa poderá ser um atentado grosseiro ao sistema representativo consagrado na nossa Constituição e constituir uma violação à legitimidade democrática e ao estatuto daqueles que efetiva e legalmente representam os cidadãos, como é o caso de todos os autarcas que estão nesta Casa da Democracia. Por tudo isto, o PS lamenta os contornos e fundamentos desta iniciativa e reafirma que irá estar atento a qualquer tentativa de manipulação da população, de deturpação das regras e sistemas representativos. Continuaremos firmes na defesa da promoção da participação cívica e dos legítimos representantes do povo, dos eleitores e das instituições. Mais do que Casa da Democracia, esta é a Casa da Cidadania.
Senhor Presidente, existe ainda outra matéria que nos é muito cara, dado o seu sucesso de execução e a grande parceria que criou entre a Câmara e as 24 juntas de freguesia. Refiro-me aos contratos de delegação de competências que no mandato passado ascendiam a uma verba de cerca de 50 milhões de euros. Esta nova geração de CDCs foi aprovada nesta Assembleia e visou promover programas como Bairro 100% Seguro, Escola 100% Segura, requalificação de equipamentos e espaço público, Casa Aberta, equipamentos desportivos, direitos sociais, projetos especiais. Sabemos que o Sr. Presidente está a analisar esta questão com empenho e dedicação e que brevemente teremos resultados. A execução destes contratos por parte das juntas de freguesia tem permitido melhorar a resposta às necessidades da população e garantir a valorização e requalificação dos territórios. Alguns deles não têm verbas avultadas, como é o caso do programa Casa Aberta, que tem um impacto direto na vida das pessoas e tem uma verba de cerca de 650 mil euros. E a propósito do programa Casa Aberta, veio recentemente a público um caso que ilustra a situação que vivemos atualmente. Uma munícipe pretendia realizar uma intervenção simples no interior da sua habitação para melhorar as condições de acessibilidade de uma pessoa idosa e com dificuldades de mobilidade. Dirigiu-se à Junta de Freguesia de Alvalade e verificou que não poderá realizar as obras porque o programa Casa Aberta foi suspenso. Informação confirmada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, quando questionado pelo polígrafo, e só enuncia este caso por ter sido publicitado na comunicação social. O Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade adiantou ainda, e passa a citar, a equipa da Câmara que gera o projeto, informou que ainda não há decisão superior sobre a sua continuidade e, por conseguinte, devemos considerar que o programa Casa Aberta está suspenso. O PS compreende que este Executivo ainda se esteja a adaptar e a analisar os projetos existentes. Compreendemos também que o orçamento tenha sido aprovado recentemente. Porém, há projetos que, dada a sua importância na vida da população, não deveriam carecer de grande reflexão, dado o seu impacto no bem-estar das pessoas. No caso do programa Casa Aberta, colocar um simples corrimão ou substituir a banheira por um poliban pode ser a diferença entre uma pessoa idosa continuar na sua casa ou ir para uma instituição. O exercício do poder autárquico não admite apatias, nem se coaduna com hesitações, muito menos com decisões disruptivas que comprometam as respostas existentes e que invertam o rumo de progresso, coesão social e bem-estar das pessoas. O Partido Socialista já deu mostras de que não pretende comprometer nem criar entorces nas condições políticas para que a atual liderança do Executivo Municipal possa exercer a sua função. Contudo, o PS e os seus eleitos não deixarão de exigir que o Executivo cumpra a sua missão e assuma as suas responsabilidades na implementação das políticas e das medidas que garantam o desenvolvimento e modernização, a sustentabilidade, a justiça e coesão social e a qualidade de vida dos lisboetas. Este é o nosso compromisso e faremos de tudo para o cumprir. Muito obrigada,